Formação do time mandante, o Galo em casa, mas um Galo com tantos problemas. Sampaoli vai ter que justificar o investimento, hein? Vai ter que quebrar a cabeça para montar o time do Atlético. Hoje teve confirmação, Júnior Alonso, Alan Franco, estão com as suas seleções. Vão chegar ou não? Quem conta tudo no Rádio Esportes é o Cláudio Rezende, cantando alto com o Galo nesta segundona. Chega mais, Cláudio, um abraço. Bom dia, Rezendão. Um abraço, Thiago, bom dia a você também, bom dia a todos. Ótima semana de clássico, já estamos no clima aí de Galo e Cruzeiro. Do lado do Atlético, Thiago, sendo finalizado o penúltimo treinamento antes deste clássico. Amanhã ainda tem uma atividade, também no período da manhã, na cidade do Galo. E aí o Sampaoli define os últimos detalhes. Como que ele vai montar o time para esse duelo aí contra o Cruzeiro. O Atlético confirmou agora pela manhã, Thiago, que não obteve resposta oficial, mas extraoficialmente já foi comunicado que os jogadores não vão voltar a tempo, não chegam para o clássico. Serão utilizados tanto o Júnior Alonso quanto o Alan Franco pelas seleções deles. Na data FIFA de amanhã, tem amistosos. O Paraguai enfrenta a Coreia do Sul, lá na Ásia, pela manhã, né? No horário nosso aqui tem um fuso horário, então eles vão jogar amanhã cedo, assim como a seleção brasileira. E o Alan Franco vai enfrentar o México em Guadalajara, amanhã bem à noite. O jogo começa às 11h30 da noite, horário aqui de BH. E eles não chegam a tempo para o clássico. O Atlético até tentou fazer esse pedido, Thiago, mas a gente sabe que em data FIFA, isso é muito pouco provável de acontecer. Uma liberação de atletas por conta de um pedido de clubes, né? No caso do Atlético, teve um pedido aí pelos desfalques que o time teve, principalmente com a lesão do Lianco, o Vitor Hugo suspenso, teve também o Ivan Roman, que foi cortado da seleção lá do Chile. Então, no cenário, Thiago, para o clássico, o Sampaoli tem 2 zagueiros disponíveis. O Juan, que estreou quarta-feira passada contra o Sport, jogou ali 72 minutos dessa partida, porque ele entrou no lugar do Lianco ainda no primeiro tempo. Então ele só tem 72 minutos de Galo. O Juan estreou e é o único zagueiro mais experiente disponível. O outro que eu citei é o Vitão. Tem 17 anos, ainda não atuou pelo profissional. O Vitão, semana passada, estava com o time sub-17 do Galo na semifinal do Campeonato Brasileiro. Hoje o Galo começa a decidir o Campeonato Brasileiro contra o Grêmio. Jogo 8 da noite na Arena do Grêmio. O Vitão não foi, Thiago, porque ele está relacionado para o Clássico. Agora, se vai começar jogando, já são outros 500, né? Porque o garoto é muito jovem para enfrentar de cara um Clássico aí contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileirão, né? Pelo Brasileirão principal. E aí, o que pode fazer o Sampaoli, Thiago? O Galo vem fazendo um mistério aí quanto ao Ivan Roman, viu? O Galo não solta informação se o Ivan Roman tá fora ou não do Clássico. Ele vem fazendo um tratamento. Ele teve, segundo a seleção chilena, ele foi cortado por causa de uma fratura na mão esquerda. E a informação que veio de lá é que ele precisaria de cirurgia para passar por um procedimento cirúrgico na mão esquerda. O Galo, quando ele chegou aqui, informou apenas que ele iniciou um tratamento na cidade do Galo. E aí, nesse caso, vai fazer aquele mistério, né? O Sampaoli, o Atlético, se o Ivan Roman vai ou não para o Clássico. Se ele conseguir ir para o jogo, Thiago, aí tem o Ivan Roman com o Juan, pode fazer a linha de 3 zagueiros ali com o Saravia. Resolveria o problema, né? Mas se não tiver o Ivan Roman, aí o Sampaoli vai ter que utilizar ou o Fausto Vera ali na linha de 3 zagueiros, ele já fez isso, perde o Fausto Vera como primeiro volante, mas resolve lá atrás, né? Na linha de 3 zagueiros. Ou ele vai ter que colocar algum lateral, né? O Saravia já jogaria junto com o Juan, ele pode colocar o Saravia, que já fez o Natanael, que fez essa função, que é o outro lateral direito. O Natanael poderia ser ali o outro jogador da defesa. Pode ser o Caio Paulista também, Thiago. Para aí forma o Caio Paulista na ala, quem sabe, o Arana de volante. Vamos ver o que faz o Sampaoli. Agora ele vai ter que montar esse quebra-cabeça aí, Thiago Reis, para esse clássico de quarta-feira, principalmente se o Ivan Roman não for para o jogo mesmo. Olha, eu vou trazer os analistas da Itatiaia para a roda, porque eu não gostaria de estar na pele do técnico Jorge Sampaoli. Primeiro que ele não achou um time do Galo até agora, né, Cláudio?
Não. Ele praticamente todos os jogos, escalações diferentes. Sim. Ele não tem ainda um time em que ele confiasse. Não bastasse não ter uma espinha dorsal pronta, ele perde possibilidades importantíssimas de ter ao menos um time mais cascudo, um time mais experiente, não tendo que improvisar. Ele praticamente vai ter que improvisar em 2 posições no mínimo. Sim. No mínimo, ele vai ter que mexer na volância e na zaga. E justamente num clássico em que demanda muita proteção. Professor Alexandre Simões, o seu xará, o professor Sampaoli está em apuros. E eu já vi o Cláudio Rezende. Tô vendo muita gente nas redes sociais. O Vitão é craque, põe o Vitão. Gente, ele tem 17 anos, né, Cláudio? 17. Ele é do time sub-17. Ele não é nem do sub-20. Nem do sub-20. Isso envolve não só a maturidade mental, mas uma maturidade física. Né? Ele não tem o corpo pronto ainda para entrar. Mas o Sampaoli escolheu. Toda a sorte do mundo, tomara que ele arrebente. Mas acho muito prematuro cogitá-lo pro jogo, para começar a partida. Imagina que ele tenha ficado aqui, Cláudio, até pros treinamentos, né? Não tem zagueiro para treinar. Exatamente. Pelo menos no banco ele vai ficar, né? Claro, mas a obrigação de ter ficado pro treino. Você não tinha nem como treinar. Exatamente. O Alexandre Simões, que situação do técnico Jorge Sampaoli. Já não basta o Atlético não estar vivendo uma grande fase e ainda com inúmeros problemas. E a confirmação daquilo que a gente já imaginava, né? Nem o Alan Franco, nem o Alonso à disposição. Bom dia, Simões. Bom dia, Thiago, Cláudio, Nath, João, quem acompanha a gente. Ô, Thiago, olha só, eu acho que se esse pedido tivesse sido feito antes das convocações, né? De forma preliminar, né? Talvez até o Atlético pudesse ter sucesso, porque eu acho que o Flamengo até teve nessa data FIFA, né? Com alguns jogadores, né? Mas depois que o cara já viajou, o Alonso já tá lá na Ásia, aí para a federação, para a comissão técnica liberar o jogador, fica realmente muito complicado. Então talvez se o movimento tivesse sido antes de os jogadores serem convocados, aí também entra o lado do jogador, né, Thiago? A Copa do Mundo tá batendo as portas, o Paraguai e o Equador estarão lá e o Alan Franco e o Alonso tem isso como objetivo profissional, jogar essa Copa dos Estados Unidos. E nem Alonso, e nem Alan Franco, e muito menos as seleções, tem culpa da bagunça que é o futebol brasileiro. Né? Dessa mentira que é a data FIFA no Brasil. Não, a data FIFA, nós respeitamos a data FIFA. Joga no dia seguinte com os caras do outro lado do planeta. Não tem respeito nenhum. Mas aí foi no desespero, né, Simões? Porque antes da data FIFA, o Galo tinha o Lianco, tinha o Vitor Hugo, e tinha o Ivan Roman que ia voltar. Então, assim, ele tinha 3 zagueiros disponíveis. Aí hoje não tem nenhum dos 3, né? Mas, assim, o que eu tô dizendo, assim, as federações, né? A liberação não veio porque fica complicado para eles também, né? Vamos ver essa questão, o Thiago. Eu não sei, o Vitor Hugo, ele tá começando a treinar com o time principal, né, Cláudio? O Vitão, né? O Vitão, o zagueiro, o Vitor. Isso. Porque é um movimento que, de repente, pode ser interessante se fazer, e parece que esse sub-17 do Atlético é muito qualificado, né? Tem muitos bons jogadores, de repente, o garoto treinar com o time principal e jogar na base. Porque eu acho também que você tirar um menino do sub-17 para botar no grupo, para não utilizar, e a gente tem um exemplo claro no próprio Galo e com o Sampaoli, né, Thiago? Savinho, né? O Savinho foi retirado do time da base do Atlético com 16 anos, Cláudio. Foi. Não jogou, né? Queimou uma etapa, né? Queimou etapa e aí se perdeu e o Atlético acabou perdendo um grande ativo. Porque o Savinho foi vendido por um valor irrisório perto do que ele vale hoje. Né? Perto do que ele vale hoje. E foi muito isso. Você pode tirar o garoto da base, colocá-lo para treinar com um grupo principal, mas não é nem descer, é ele jogar na base, porque esse movimento é muito importante para a formação do jogador, para a manutenção de ritmo de jogo, essa coisa toda. Eu vejo, Thiago, o seguinte, o Caio Paulista de zagueiro, eu acho que não é uma solução. Agora, ele já para jogar como um ala pela esquerda, com o Arana indo para o meio, e aliás, a Arana que já jogou no meio no jogo contra o Sport, pode vir a ser uma solução interessante pro Jorge Sampaoli, e eu acho que a grande questão que fica é esse mistério em relação ao Ivan Roman, né? A informação que chegou era de que ele sofreu uma lesão no punho, né, Cláudio? Uma fratura no punho e que necessitaria de uma cirurgia e que impede ele de praticar o futebol e realmente se ele tiver uma fratura no punho é complicado, né, Thiago? Porque o cara quando cai ele apoia o punho. Né? Mas deixa eu te falar no desespero, filho. Você vai lá, põe tala, amarra o braço dele em faixa. Alô, doutor Rodrigo Lasmar, trava o braço do menino e põe pra jogo. Aí depois do jogo ele opera. Rodrigo tá na Ásia, não tá aqui, né? A equipe dele, outro, né? A equipe dele. Então, é essa questão. Eu acho que o Ivan Roman aparece realmente
realmente como a grande dúvida, e se ele não puder jogar, a minha opinião é que deve ser o Fausto Vera. Ô, Nath Fiuza, não bastasse toda a dificuldade da zaga atleticana, tem um outro ingrediente, Cláudio, que tá deixando a torcida também pé da vida, de cabelo em pé, né? O Bruno Fux comeu a bola no fim de semana, rapaz. O Bruno Fux, que foi desprezado, né? Entre aspas, pelo Cuca, pelo planejamento do Atlético, quando trocado com o Palmeiras, Nath Fiuza. Palmeiras ganhou do Juventude de 4-1 no sábado, se isolando na liderança do campeonato, chegando aos 58 pontos, os mesmos 26 jogos do Flamengo e 3 pontos de frente. E o Bruno Fux teve uma atuação... E o Abel Ferreira falou na entrevista que ele será comprado. Vai comprar o Bruno, elogiou muito e garantiu que ele vai permanecer. É, né? E aí o Abel, quando ele fala, né? Esquece, ele que manda. Ele que manda. Ô, Nath, não bastasse a dificuldade toda que tem aqui, a grama do vizinho tá muito mais verde, que o Bruno Fux, que não serviu pro Cuca, foi trocado no Caio Paulista, porque o Cuca queria dar chance pro Igor Rabelo. Ô, Nath Fiuza, que fase, Nath! Bom dia! Que situação da defesa atleticana, Nath! Bom dia, Tiago. Um abraço, viu, a você, a todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes, também aos colegas que estão aí com você, todos que nos acompanham, boa semana. Pois é, você sabe que essa balança aí do Atlético com o Palmeiras, essas trocas, essa balança, ela é muito desequilibrada, né? Porque o Fux foi pra lá, ainda que não seja titular absoluto, porque o Palmeiras tem outros 2 grandes zagueiros, né? Tem o Murilo e tem o Gomes. O Fux, sempre que utilizado, corresponde, vai muito bem, é um reserva de luxo, é um zagueiro de muita qualidade na saída de bola, um zagueiro muito técnico, que tem também se tornado um zagueiro de mais imposição, de mais presença nesse período dele lá no Palmeiras, e os que vieram para o Atlético não conseguem corresponder da mesma forma, ainda até que o Caio Paulista tenha crescido de desempenho recentemente com a chegada do Sampaoli, mas é uma relação muito, vamos dizer assim, desequilibrada, né? E é uma pena porque realmente eu acho que o Fux aqui no Atlético ele ainda poderia ajudar demais, e zagueiro tem aquela máxima, né? Você sempre tem que ter mais do que o necessário, porque parece que quando um machuca, quando um fica suspenso, parece que contagia os demais, e aí geralmente quando fica um desfalcado, parece que os demais também ficam. A dor de cabeça do Sampaoli, ela é gigantesca. Eu também não gostaria de estar na pele dele, até porque o cobertor é muito curto. Você falava aí da possibilidade do Fausto Vera, o Simões disse que iria por esse caminho, né? Mas aí você pode desfalcar o meio. Ah, mas aí, Nath, você pode colocar ali o Gabriel Menino, você pode recuar um pouquinho mais o Scarpa para ele jogar como um segundo homem de meio campo, tendo o Bernard também nessa composição do meio, mas me preocupa esse meio que não é um meio de tanta pegada contra um adversário que é o Cruzeiro, que tem um meio campo de muito dinamismo, um meio campo que marca muito bem, que tem também muita qualidade no passe. Então talvez seja importante você ter um cara como o Fausto Vera, que é um volante de mais marcação, é um volante do ofício, digamos assim. Você pode também tentar talvez fazer uma linha defensiva ali com 4 homens, 2 laterais e 2 zagueiros, digamos assim, utilizando o Saravia como um zagueiro ao lado do Juan, e aí colocando o Natanael como um lateral de fato e o Arana como um lateral pela esquerda, mas aí você perde a possibilidade de utilizar o Arana como esse meia pela esquerda, com o Dudu mais aberto, algo que funcionou contra o Sport. De toda forma, ele terá um declínio, uma perda técnica, até porque os que estão ausentes são jogadores importantes para essa engrenagem do Atlético. Mas eu acho que tem 2 coisas que são fundamentais. A primeira delas, o Sampaoli tentar improvisar o mínimo possível e tentar montar um time marcador no seu contexto geral, assim, um time com pegada, com poder de recomposição, para um compensar o outro. E o segundo, que não pode ser inegociável, é a atitude. Aqueles que forem escolhidos têm que corresponder à grandeza de um clássico. Muita coisa ainda para ser analisada até quarta-feira, muita coisa para acontecer. E o Cláudio Rezende, falamos aí bastante do drama do técnico Sampaoli no setor defensivo e o setor ofensivo. O Hulk, Rezendão, vai continuar no banco de reservas. O Rony, que teve um edema no último jogo, né? Falou ao microfone da Itatiaia que estava sentindo um incômodo, mas eu te disse, né? Tava de chinelinho, na boa. Eu acho que o Rony joga. E o Hulk, é banco ou vai pro clássico, hein, Cláudio? Vamos lá, Thiago. O Hulk, dos últimos 4 jogos, ele esteve disponível em 3, porque contra o Juventude estava suspenso. Mas esses últimos 4 jogos,
Mirassol, opção do Sampaoli, ele foi banco. Contra o Juventude, foi o jogo seguinte, estava suspenso. Contra o Fluminense, ele foi titular. Lá no Maracanã, naqueles 3-0 do Fluminense. E o jogo, o último do Atlético contra o Sport, também foi opção de banco. Então, nos últimos 4 jogos, o Hulk foi titular em um só, Thiago. Só um jogo, ele estava disponível em 3. Em 2 ele foi reserva contra Mirassol e Sport, e 1 ele foi titular contra o Fluminense. Então, não é nenhum absurdo a gente pensar que o Hulk possa começar o clássico no banco de reservas. Agora, é clássico, tem um peso diferente. O Hulk, ele estando em campo, a gente sabe, num clássico, o Sampaoli pode pensar. Com o Hulk no clássico em campo, pode decidir o jogo. É um jogador diferenciado. Não está vivendo um bom momento, isso é verdade. O próprio Hulk sabe disso. Agora, vai começar com o Hulk ou não? Se ele tiver o Rony, Thiago, logicamente que diminui a chance do Hulk começar. Ele pode fazer o trio ofensivo, repetir o que ele fez no último jogo, né? Com o Dudu, com o Bernard e com o Rony. Tendo o Scarpa chegando também, né? Pelo lado direito. Então, agora, se ele não tiver o Rony, aí não tem outra opção. Aí eu vejo que o Hulk joga de qualquer forma. Se tiver o Rony, vai com o Rony e Hulk juntos para esse clássico, vai tirar quem? Vai tirar o Dudu, que foi elogiado pelo Sampaoli? O Scarpa, muito pouco provável. Então, Thiago, eu vejo possibilidades aí sim do Hulk não começar o clássico. Ô, Nath Fiuza, eu honestamente não abriria mão do Hulk, ainda mais com um time com tantas possibilidades de alteração, precisando talvez ali de uma força de psicológico, querendo ou não, né? O Hulk pode estar na fase que for, mas ele ainda é o Hulk. Ele vai intimidar uma possível defesa do Cruzeiro, que já não terá o Fabrício Bruno, né? Que tantas vezes eles se enfrentaram ali e gerou desconforto. Abriria a mão do Hulk pro jogo, Nath? Esse ponto que você citou é um ponto fundamental, né, Thiago? É uma preocupação a mais para a defesa do Cruzeiro, que também vai estar desfalcada. E, ao meu ver, apesar do ponto de vista quantitativo, né, ser um desfalque só, mas para mim é um desfalque pesado do Cruzeiro, a ausência do Fabrício Bruno. Então, você ter o Hulk do outro lado preocupa, é um cara que puxa a marcação, é um cara que regula muito no clássico também, mas voltando ao meu comentário anterior, que eu falava da necessidade de você ter um time com maior poder de recomposição, um time com mais pegada, com mais poder de marcação, pensando ainda, né, os homens lá na frente, um time que consiga já marcar com os seus atacantes. Se o Sampaoli seguir essa ideia, aí eu acho mais provável que ele abra mão do Hulk e aí utilize o Rony, né, se estiver disponível, porque o Rony tem muito mais essa característica. E aí você pode pensar, poxa, mas o Atlético vai jogar um clássico dentro de casa, é um clássico que ele tem que ir para cima, até porque perdeu aí na Copa do Brasil, mas o Atlético do Sampaoli tem sido um Atlético um pouco mais, vamos dizer assim, um Atlético um pouco mais cauteloso, né, que tem se preocupado mais com o ponto de vista defensivo e ainda tão remendado. Não me surpreenderia se fosse um Galo com uma linha mais baixa, se preocupando ali em primeiro não tomar gols e aproveitar dos espaços para o contra-ataque. E aí faz mais sentido ter atacantes de velocidade e quem sabe um Hulk para o segundo tempo. E aí, Alexandre Simões, o Hulk, nesse momento que mesmo não estando vivendo uma grande fase, mesmo não estando na plenitude do seu jogo, é hora de ter o Hulk ou dá para abrir mão dele pela velocidade, pelas outras características aí citadas pela Nath Fiuza, hein, Simões? Ô, Thiago, olha só, eu não abriria mão do Hulk em clássico nunca, porque o Hulk tem a cara do clássico. A maior vítima dele é o Cruzeiro, são 9 gols contra o Cruzeiro. Eu acho que a média é de mais de meio gol por jogo, tá? O Hulk ainda tem um grande diferencial, que é o chute, que é a bola parada. É um jogador de muita entrega. O Hulk é um símbolo do Atlético, né? O Hulk é o maior ídolo do Atlético neste século. Eu não gosto de ficar falando, o maior ídolo da história, eu não gosto de comparar épocas. Mas neste século, o Hulk, por exemplo, é mais ídolo que o Ronaldinho Gaúcho. Disso eu não tenho dúvida, que o Hulk é mais ídolo do torcedor do Atlético do que o Ronaldinho Gaúcho. Então é um jogo especial. Eu acho que o Sampaoli vai ter que tratar muito o aspecto motivacional, psicológico, para esse time ter intensidade, para esse time ter uma entrega de 120%, porque senão fica muito difícil. E eu acho que em todos esses contextos, o Hulk é um cara muito importante. Então eu acho que assim, eu começaria o jogo com o Hulk. Se tiver que mexer, se tiver que trocar por causa da intensidade do jogo, porque
eu trocaria. Mas eu iniciaria o clássico de quarta com o Hulk por tudo que ele representa para esse jogo com a camisa do Atlético. Boa, Alexandre Simões, trazendo análise e informação. Eu tô contigo nessa, viu? Jogo grande, jogo pesado, não dá pra abrir mão do Hulk, mas vejamos o que faz o Sampaoli, Cláudio Rezende, em quantas atividades até quarta-feira para definir esse time do Galo e a presença da galera. Tem ingresso hoje no Rede Esportes e a torcida na bilheteria tem comprado ou não, tá empolgado ou não a massa atleticana, hein, Cláudio? Neste momento, Thiago, a gente tem aí bilhetes emitidos, a parcial do Atlético de 16.500 ingressos, então ainda há ingresso aí pro torcedor que ficou aí no fim de semana, não tinha jogo, né? Ficou mais desligado aí no fim de semana, tá começando aí segunda-feira, quarta tem o Galão da Massa 9h30 contra o Cruzeiro, então dá para comprar o ingresso com tranquilidade. E tem um detalhe, hein? Para esse jogo permanece aquela promoção do setor Internorte. O Internorte é o setor do lado oposto das organizadas, Thiago. Atrás do gol ali, à esquerda da cabine da Itatiaia, por exemplo. Ali, para todos os sócios, o valor é R$ 29,90. Para esse setor, portanto, R$ 29,90. Tem promoção também para sócio em outros setores, Thiago. O Interleste mesmo, para o Galo Forte Vingador, está R$ 30. Tem promoção para os outros setores. A turma, para esse clássico, a turma não pegou tanto. Para sócio, tá bom o preço, viu, Thiago? Então, o Galo não anunciou aquela promoção dos vouchers, né? Porque, inclusive, esse jogo, todos os setores serão abertos para essa partida. Alguns não foram nas últimas, né? Ali, o Inter Oeste não foi, o Brahma Norte. Mas para esse jogo, todos os setores têm venda de ingressos. E tem essa promoção aí para qualquer tipo de sócio. R$ 29,90 lá no Internorte, Thiago. Boa, Cláudio Rezende, ao lado em preto e branco do jogão, hein? Você sabe, a Itatiaia não perde clássico.